Ora, boa tarde. Quero agradecer o convite que me foi endereçado e desejar os votos de maior sucesso para este simpósio, ao nível que a Associação de Cuidados Intensivos já nos habituou. Congratular esta Comissão Científica pelo excelente programa científico e desejar a todos um excelente simpósio. Relativamente à emergência pré-hospitalar, o que nós aprendemos após a pandemia, verificamos que nas alturas de grandes picos de incidência, os doentes apresentavam-se mais graves, aguardavam até às últimas consequências para ligar 112, evitavam as idas ao serviço de urgência, reinavam o medo e a incerteza dos cidadãos. As particularidades da atuação em emergência pré-hospitalar conferem um grande risco de exposição à contaminação, grandes incertezas quanto aos diagnósticos, verificamos uma triagem de ocorrências respiratórias mais criteriosa pelo CODU. Na altura as saídas eram validadas pelo médico regulador do CODU e a equipa, quando chegava ao local, havia uma decisão criteriosa de qual o EPI utilizar para cada situação. Era um medo de ser contaminado e contaminar os outros, a incerteza do que queríamos encontrar e a incerteza e o medo de evitar a autocontaminação. A incerteza do que iríamos encontrar, de que ocorrência iríamos estar presente e com a pandemia aprendemos que os procedimentos devem limitar-se ao mínimo indispensável. Isto levou a que as equipas de emergência pré-hospitalar, uma grande capacidade de adaptação e resiliência, levou a necessidades de formação intensiva dos operacionais. E perante um caso suspeito de Covid-19, sempre que estávamos perante uma vítima com tosse, dispneia e ou febre, além da triagem pelo CODU ser mais exaustiva e regulada pelo médico coordenador, quando abordávamos este tipo de vítima, na dúvida, em caso de paragem cardiorrespiratória, estas vítimas eram consideradas suspeitos. Havia um risco aumentado para a equipa, a segurança da equipa estava sempre em primeiro lugar. É essencial de que quem socorra esteja devidamente protegido e muitas das vezes era equacionado o benefício hipotético das manobras de suporte avançado de vida. Considerar e pensar sempre se justificava ou não iniciar as manobras de suporte avançado de vida. Relativamente à paragem cardiorrespiratória, as equipas de suporte básico de vida estavam devidamente protegidas com EPIs, com touca, óculos, P2, luvas, bata impermeável e cobre-botas. Relativamente às alterações do suporte básico de vida, verificamos que não deve ser executada a manobra de ver, ouvir e sentir, não contactar com a face do doente, avaliar o pulso carotídeo por operacionais experientes, colocar óculos nasais e a máscara cirúrgica na vítima. O outro reanimador deve pedir ajuda diferenciada, posicionar a cabeça adequadamente e colocar óculos nasais a 6 litros por minuto. E se estiver disponível, deve ligar o desfibrilhador automático externo. No caso do ritmo ser desfibrilhável e na necessidade de choque, o oxigênio deve ser interrompido e desfibrilhado de imediato. Não deve ser realizada ventilação manual e as compressões devem ser ininterruptas a um ritmo de 100 a 120 por minuto. Sempre que há análise do ritmo pelo DAE, deve haver troca de reanimador a nível das compressões. Pretende-se que hajam compressões adequadas e efetivamente bem realizadas. Relativamente ao suporte avançado de vida, a comunicação era essencial com a equipa de socorristas ou de tripulantes de ambulância que estavam no terreno, e antes da equipa de suporte avançado de vida, da VMER, entrar no cenário, era importante receber orientações da equipa de suporte básico de vida, ou seja,
tentar perceber se realmente era um caso suspeito de Covid, ou se estávamos perante uma vítima não Covid. Portanto, era importante fazer esta apreciação inicial antes de entrar no contexto do domicílio ou em qualquer outro tipo de contexto. Em termos de abordagem, num caso suspeito, a equipa vestia um EPI com máscara P2, proteção ocular, 2 pares de luvas, touca, cobre-botas e bata impermeável. Na abordagem ao suporte avançado de vida, evitar ventilação com insuflador manual. Em termos de abordagem aos ritmos desfibrilháveis e não desfibrilháveis e a administração de fármacos, não há nenhuma alteração em termos de algoritmo de suporte avançado de vida. O grande objetivo é manter compressões de qualidade, minimizar as interrupções, administrar oxigênio, identificar e tratar as causas reversíveis, neste caso em específico, combater agressivamente a hipoxemia grave. Em termos de via aérea, no caso suspeito de Covid-19, aumenta aqui o risco pelos procedimentos invasivos, nomeadamente a laringoscopia para a realização da intubação orotraqueal. Sempre que possível deve ser utilizado o videolaringoscópio. Aumenta também o risco quando estamos a falar de traqueostomia ou cricotirotomia. Aumenta quando a vítima apresenta tosse, espirro, quando utilizamos o uso de ventilação não invasiva ou ventilação com pressão positiva com selagem inadequada. Ao longo dos grandes picos de incidência, abolimos a administração de fármacos por nebulização e evitamos sempre a aspiração endotraqueal, porque em contexto pré-hospitalar não temos sistema fechado da aspiração de secreções. E no caso, a extubação também é uma fase em que aumenta o risco de contaminação e, portanto, e em termos de pré-hospitalar não é realizado, mas de qualquer das maneiras, o número de tentativas de laringoscopia ou de colocação de uma máscara laríngea de segunda geração deve ser considerada e, portanto, considerar sempre que há um aumento do risco quando estamos a falar de casos suspeitos de Covid-19. Em termos de monitorização, devemos sempre, neste tipo de vítimas, garantir a monitorização standard, nomeadamente o ECG, a pressão arterial e a oximetria. Otimizar sempre a função cardiovascular quando estamos a fazer a abordagem da via aérea. Relativamente ao tubo endotraqueal, ele deve ser clampado, utilizando um dispositivo, um clamp, ou como está aqui na imagem, adaptar imediatamente um filtro para evitar qualquer aerosolização. Após a intubação e a laringoscopia, deve ser conectado de imediato um filtro. A pré-oxigenação deve ser realizada com FO2 a 100% por um período de 5 minutos, com a cabeceira, se possível, elevada a 45 graus, e a máscara facial deve estar bem selada com 2 mãos. De realçar também que o cafo deve ser insuflado de imediato, antes de iniciar a ventilação, e em termos de farmacologia, o que está recomendado é uma intubação sequencial rápida para reduzir a probabilidade de criação de aerossóis. A confirmação da intubação orotraqueal deve ser realizada através da capnografia e expansão torácica e evitar a auscultação e a utilização de estetoscópio. Relativamente ao transporte do caso suspeito de Covid-19, é muito importante a comunicação entre as equipas do pré-hospitalar com o hospital de destino. Se houver necessidade de realizar intubação orotraqueal por necessidades de FO2 superiores a 50%, ou a vítima apresentar uma escala de coma de Glasgow inferior a 8, ela deve ser realizada antes do transporte da vítima para o hospital. É muito importante a comunicação com o hospital de destino, avisar o CODU que vamos efetuar o transporte antecrítico para a sala de emergência, para que os colegas, tanto da triagem como na sala de emergência, estejam preparados para receber este caso suspeito com todas as precauções que este caso requer.
É importante recolhermos junto do local a informação relativa à situação clínica e dados epidemiológicos da vítima, no que concerne às questões de logística. O condutor deverá permanecer isolado da vítima, as portas e janelas de passagem devem estar bem seladas e limitar o número de ocupantes na célula sanitária. Quanto menor as movimentações junto desta vítima, melhor. Relativamente ao período de descontaminação, é muito importante lavar bem as mãos com água e sabão ou solução alcoólica o mais rápido possível, evitar contactar com a boca, olhos ou nariz, eliminar o material de consumo clínico descartável no final da ocorrência, em sacos de lixo branco, e as superfícies contaminadas devem ser desinfetadas com álcool ou hipoclorito. No que concerne ao desfibrilhador, laringoscópio e outro material e dispositivos reutilizáveis, também devem ser desinfetados com álcool a 70 graus e remover os equipamentos de proteção individual com segurança, evitando a autocontaminação. Portanto, descartar os sacos de resíduos clínicos em um local próprio para evitar esta disseminação. Relativamente ao fardamento, ele deve ser de uso exclusivo para a atividade na VMER, não deve ser utilizado noutro âmbito, nomeadamente a nível dos transportes públicos, no hospital ou na viatura pessoal. A farda deve ser removida e trocada em caso de suspeita de contaminação ou em SOS. A lavagem da farda deve ser preferencialmente realizada na lavandaria do hospital ou isolado da restante roupa com temperaturas entre os 60 e os 90 graus. Em jeito de conclusão, a abordagem a casos suspeitos deverá ter em conta a relação benefício para o doente versus risco para os profissionais. A capacidade de resposta atempada e eficaz deve ser balanceada com o potencial risco de infecção da equipa assistencial. Reduzir a abordagem invasiva à estritamente necessária, reduzir o número de manipulações, reduzir a probabilidade de gerar aerossóis, não realizar aspiração de pressões se não tivermos um circuito fechado, evitar realizar ventilação manual com insuflador manual, colocar sempre máscara cirúrgica no doente antes de iniciar reanimação cardiopulmonar e aumentar as competências e capacidades assistenciais de toda a equipa com a formação adequada é essencial para termos equipas treinadas que assistam adequadamente estas vítimas suspeitas de Covid. E é essencial um rigoroso modelo de decisão ética e de comunicação entre os intervenientes e entre as instituições, da VMER com o CODU, da VMER com as unidades de saúde de destino. O que é que nós aprendemos com a pandemia? Um grande sentimento de impotência em relação à proteção de familiares e amigos, uma maior carga laboral e consequente aumento da probabilidade de riscos inerentes, levou a que a equipa tivesse numa fase inicial medo de contrair a infecção e contágio dos familiares e amigos, um aumento de stress e sensação de impotência da equipa e uma grande clareza e foco para manter o equilíbrio da saúde física, mental e emocional da equipa. Posto isto, é muito importante o treino, a disciplina e a confiança para conseguirmos atuar com segurança. E muito obrigado pela vossa atenção e continuação de um bom simpósio.